Olá, queridos, sou Regiane Santos, trazendo para você mais um devocional com muito temor e tremor. Oremos. Pai, te entrego esse momento, que o Teu Espírito Santo se faça atuante em nosso meio, nos instruindo, orientando e nos dando entendimento da Tua ardente e poderosa palavra, para o louvor da Tua glória. É que faço essa petição. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, continuando o nosso devocional, nós hoje iremos ler Atos 11, 19 a 26, certo? Abra o seu livro santo. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Vamos lá. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. O grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor, com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Acabamos de ler Atos 11, dos versos 19 a 26, né? Bom, como lido antes em um devocional anterior, né, lá no capítulo 8, logo em seguida à morte de Estevão, os cristãos foram dispersos. Uns foram para a Judéia, outros para Samaria, e agora nesse capítulo 11, outros se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aquela perseguição fez a igreja crescer. O vento impetuoso do Espírito Santo espalhou as sementes, espalhou os discípulos, espalhou a palavra. A perseguição não trouxe covardia, mas sim ousadia. E o mais interessante, meus irmãos, é que os evangelistas da igreja de Antioquia eram anônimos, sim, pessoas comuns. Depois que a fama daqueles evangelistas chegaram a Jerusalém, é que Barnabé e Paulo foram enviados até aquela cidade para liderar a obra que já havia começado. Antioquia era a capital da província da Síria. Foi fundada por Seleuco I, por volta mais ou menos do ano 300 a.C. Ali havia uma grande população judaica. Com cerca de 500 mil de habitantes, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Era uma cidade bela e cosmopolita, mas também, infelizmente, sinônimo de imoralidade e luxúria, infestada de clubes noturnos. Ela era também famosa pelo culto a Dafne. Suas construções grandiosas contribuíram para que fosse chamada de Antioquia, a Cidade Dourada. Olha só como é que ela era chamada. Antioquia, a Cidade Dourada, a Rainha do Oriente. Era assim que aquela cidade era conhecida. Bom, então, como esses novos cristãos recém-convertidos se comportavam em meio a uma cultura idólatra e pagã, como esses cristãos começaram a se comportar na Cidade Dourada, a Rainha do Oriente? Vamos ver. Em Atos 13, nós encontramos algumas características daquela igreja. A igreja de Antioquia servia, jejuava e orava. Naquela igreja também havia profetas e mestres. Anunciava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos de Antioquia eram ousados e a fama daqueles irmãos, como nós já lemos, chegou até a igreja de Jerusalém. Foi naquela cidade que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Eles eram verdadeiramente imitadores de Jesus. E trazendo aqui para a nossa realidade, será que hoje você, nós como os discípulos de Cristo, podemos ser conhecidos como um verdadeiro cristão?
Será que eu tenho a ousadia que Paulo teve ao abrir a sua boca e dizer: sedes meus imitadores, como eu sou também de Cristo Jesus? 1 Coríntios 11:1. Amados, eu tenho que informar que nós, em nossos tempos modernos, tempos de tecnologia avançada, estamos muito atrás da igreja primitiva de Antioquia. Uma igreja que se congregava, que jejuava, orava, que ouvia a voz do Espírito Santo. E mais do que ouvir a voz do Espírito, ela obedecia a essa voz, a voz do Espírito Santo. Precisamos urgente voltar às práticas adotadas pelaquela igreja. Não de forma individual, mas de forma coletiva. Eu estou certa que um crente em seu quarto, orando, pode fazer grandes coisas. Mas os crentes em assembleia, unidos, juntos, em um só corpo, em um só pensamento, em unidade, pode alcançar até os confins da terra por meio da evangelização. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela igreja. Amados e amigos, nós temos hoje a oportunidade de fazer a diferença. O apelo que eu faço à igreja brasileira nesses últimos dias é que não se amolde à forma desse mundo. Os nossos irmãos da igreja primitiva decidiram romper com o sistema, com aquela cultura caída da cidade dourada, que encantava a muitos, exceto os filhos da luz, porque os filhos da luz, esses almejavam a cidade infinitamente e eternamente superior. Nós, os filhos da luz, almejamos a cidade santa, a encantadora, a exuberante cidade celestial, a nova Jerusalém, toda adornada de pedras preciosas. Almejamos morar nessa cidade, onde não há choro, onde não há lamento. Nós almejamos a verdadeira cidade dourada, não aquela conhecida como antes pelos habitantes de Antioquia. A verdadeira cidade é a nova Jerusalém, onde as ruas são ouro. Meus irmãos, na nossa habitação celeste não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. Ali não haverá noite. Irmãos e amigos, nós que conhecemos a palavra sabemos que naquela cidade celestial não entrará algo impuro, nem quem pratique o que é vergonhoso ou engano, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E se nos importamos com o nosso próximo, devemos ser como aquela igreja missionária de Antioquia, pois no coração daqueles irmãos estava o desejo de anunciar o Evangelho de Cristo. Eu aqui não poderia deixar de citar algumas virtudes do nosso querido irmão Barnabé. Homem bom, homem de bem, Barnabé era filho da luz. Lá em Efésios, diz que os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9. Cheio do Espírito Santo. O nome Barnabé significa filho da consolação. E quem é o nosso consolador? Ora, pois não é o Espírito Santo do Senhor. Barnabé era acolhedor. Enquanto os outros discípulos temiam e duvidavam da conversão de Paulo, foi Barnabé quem o acolheu. Lembra lá em Atos 9:26? E também em outro momento, em outro episódio, quando Barnabé e Paulo foram realizar a segunda viagem missionária, Barnabé acolheu João Marcos, aquele que antes se afastara da obra. Atos 15, de 36 a 14. E fé. Barnabé era homem de fé. E nós sabemos que para ser discípulo, num contexto de perseguição, era necessário fé. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Hebreus 11:6. E ainda em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. E por fim, foi de Antioquia onde Paulo e Barnabé partiram para realizarem a primeira viagem missionária. Mas prestem atenção aqui o que eu vou falar. Essa aventura, essa viagem, ela só foi possível depois de 1 ano de trabalho. Como nós lemos no verso 26, aquela igreja foi discipulada durante 1 ano. O que eu aprendo aqui?
eu aprendo que enquanto eu não for reconhecida como um verdadeiro cristão, eu também não posso fazer discípulo para Cristo. Enquanto a minha fama, as minhas obras apontarem somente para quem eu sou, eu não poderei ensinar e muito menos fazer discípulos. Porque assim como aconteceu no passado, aquela igreja, é necessário também que aconteça hoje. A sociedade precisa nos identificar como cristão. Para que hoje isso aconteça, é necessário nós aprendermos com aquela igreja, sermos modelo como aquela igreja de Antioquia foi. Recapitulando, o que aquela igreja fazia? Era discipulada. Era uma igreja que tinha anseio por conhecer mais de Deus. Durante um ano inteiro, ela foi instruída por Barnabé e Paulo. Aquela igreja jejuava e orava juntos. E aqui, meu irmão, eu quero te relembrar as palavras do nosso Senhor Jesus. Dias virão em que lhes será retirado o esposo, e então jejuarão. Mateus 9,15. O mundo muda, mas a igreja não. As práticas espirituais são as mesmas. Quer ser conhecido e chamado de cristão? Então reveja suas prioridades. Como você tem sido conhecido, não só no mundo real, mas também num ambiente virtual, principalmente no mundo das mídias sociais. O que fazemos ou deixamos de fazer em nossas redes sociais será analisado sim e avaliado por uma cultura caída. Lembre-se de quem você é. Se você é e se você está em Cristo, é uma nova criatura. É luz, é sal, é cristão. Nessa semana, houve uma decisão do STF proibindo a realização de cultos e missas presenciais. Agora, mais do que nunca, chegou a hora de sermos reconhecidos e identificados como cristãos. Nesse momento de proibição dos cultos, não haverá batistas, presbiterianos ou assembleianos. Não haverá denominação durante esse período. Você não se congregará numa denominação X, Y ou Z, mas congregará e fará parte, mais do que nunca, da Igreja Universal dos eleitos de Deus. E essa igreja, meus irmãos, meus amigos, essa igreja ninguém pode fechar. Ninguém pode nos calar. Ninguém pode fechar a nossa boca. É hora mais do que nunca de preparar o caminho, de endireitar as veredas, de anunciar como atalaias o grande e temível dia do Senhor. O que está sujo, suje-se ainda. O que está limpo, limpe-se ainda. Chegará dias em que você será identificado apenas como cristão, não mais como presbiteriano, assembleiano ou batista. O nosso nome não será vinculado à placa de igreja ou denominação, mas ao nome do Senhor Jesus. Estes serão chamados filhos de Deus. Fique firme na fé, meu irmão. Se encha do Espírito Santo. Oremos. Pai, obrigada pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que possamos aprender a nos portar como verdadeiros cristãos, de modo que o mundo reconheça que somos Teu povo, um povo santo, escolhido e separado por Ti. Que verdadeiramente possamos ser luz em meio às trevas e assim a Tua glória brilhe de modo que os cegos possam enxergar a Tua soberania e a Tua majestade sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um devocional. Espero que você tenha sido abençoado. A paz do Senhor Jesus e até mais. E não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, amém?